Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? A partir de hoje, neste exato momento, você vai aprender de uma vez por todas como calcular o preço correto para os seus ativos. Isso mesmo, os ativos que você vai colocar na sua carteira, sejam empresas que você já tem no seu portfólio, na sua carteira, e principalmente empresas que você está estudando para colocar na sua carteira de investimentos. Então fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado e possivelmente você está pagando muito caro em algumas ações e você nem sabe disso. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Kaique Santos, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Troco ao Topo. Nós estamos compartilhando aqui sobre investimento todas as semanas. Eu estou retomando a minha maratona gravando os vídeos aqui no canal. Eu quero já compartilhar com você sobre essa tese e o quanto é importante você saber calcular o preço teto dos seus ativos, para que você não rasgue o seu dinheiro também e principalmente você consiga valorizar os momentos certos para que os seus aportes se tornem mais assertivos e ao tempo, conforme os aportes, conforme o longo prazo e a sua rentabilidade ela aumenta e você também acaba valorizando isso, os seus ativos e também principalmente você faz com que você receba um retorno muito melhor e positivo, tendo maior assertividade acerca daquilo que você está investindo e colocando o teu tão suado dinheiro. Bom, uma coisa importante que eu quero destacar aqui com você, já quero compartilhar um pouco da minha carteira aqui com vocês, mas o foco não vai ser a minha carteira, beleza? Eu quero compartilhar principalmente como a gente vai fazer isso. Nós vamos pegar aqui algumas empresas, eu vou selecionar aqui o Banco do Brasil e a Caixa Seguridade, justamente porque nós estamos aí prestes, o mês de agosto para os investidores é um mês fundamental. E não estou falando de dividendos, estou falando dos resultados que as empresas vão divulgar no seu segundo trimestre e o fechamento também, né, os dados consolidados do primeiro semestre de cada empresa. Então vale muito a pena você estar atento aí às próximas semanas. Inclusive eu vou soltar vídeo aqui no canal compartilhando aí os resultados de muitas empresas importantes que compõem a nossa carteira. Então nós vamos precificar aqui o preço teto tanto do Banco do Brasil quanto também da Caixa Seguridade. E eu vou apresentar para você aqui a princípio duas formas de você fazer isso. Uma forma mais simplificada e rápida e uma forma mais assertiva e pontual também, onde você vai precisar se dedicar um pouquinho mais, mas nada além daquilo que você precisa fazer, já que você está colocando esses ativos na sua carteira. Outra coisa que eu queria falar também sobre carteira, meu querido, é que eu estou iniciando uma série aqui no canal. Você que é inscrito, você que está chegando agora, eu quero reagir a algumas carteiras de alguns inscritos. Então, a partir da semana que vem, vai começar o primeiro react e eu quero encorajar você a nos procurar no arroba do Troco ao Topo no Instagram ou até mesmo através dos vídeos e dos comentários do YouTube, você compartilhar o link da sua carteira, onde eu vou gravar a série com muito carinho, com muita atenção e dedicação, para não fazer um comparativo de qual carteira é melhor, mas para aprendermos juntos. Bom, uma coisa que é importante a gente entender aqui quando a gente vai precificar um ativo. Todas as empresas, elas buscam muito, não só gerar mais receita, também como ter um maior lucro. Tudo que uma empresa ela quer é ter alta rentabilidade e principalmente fazer com que os seus lucros cresçam. Principalmente se você for olhar no Investidor 10, qualquer outra empresa, você vai olhar o quê? Não somente a cotação ou quanto a empresa ela vai pagar para você de dividendos, embora tudo isso é muito importante, mas a tendência para você precificar um bom ativo ou principalmente selecionar um bom ativo na sua carteira, nada mais, nada menos é observar um desses indicadores. Se a empresa ela não está muito endividada e principalmente se o lucro dela está crescendo de forma progressiva, o que para nós é algo muito importante. Então, falando aqui um pouquinho sobre a nossa carteira, alguns dias atrás eu compartilhei um vídeo aqui, se você não viu, eu quero que você assista também, logo depois de assistir esse, onde nós calculamos o preço teto de algumas ações através da metodologia do Décio Bazin. Inclusive, a planilha que eu estou disponibilizando aqui para vocês, né, aqui nós vamos calcular o lucro, né, preço teto projetivo, mas nós temos aqui também através do Bazin, onde nós gravamos esse vídeo, onde ele exige, né, um retorno mínimo de pelo menos 6% de yield em cima dos ativos, no qual nós vamos colocar e alocar na nossa carteira. Mas não é o assunto de hoje, nós vamos falar sobre o preço teto projetivo, porque no vídeo passado eu falei justamente isso. Quando nós vamos analisar o preço de um ativo, principalmente analisando a metodologia do Décio Bazin, ela existe um ponto fraco e um calcanhar de Aquiles que eu quero compartilhar com você. Porque
a tese de você investir em ativos que estão te entregando pelo menos um retorno mínimo de 6% é algo muito positivo. E isso faz parte dentro dessa nova fórmula que nós estamos implementando aqui, que eu vou compartilhar com você. Só que qual que é o calcanhar de Aquiles? Ele, para fazer o cálculo e a sua margem de segurança, ele sempre vai avaliar o histórico de proventos que essa empresa distribuiu, seja num período curto de 1 ano, 2 anos, 3, até 5 anos. Mas quando nós vamos olhar para uma empresa somente aquilo que ela fez, isso é bom, é sim um indicador, mas não é uma garantia daquilo que ela vai continuar entregando no longo prazo. Então, por isso, quando nós vamos calcular o preço teto de uma empresa, principalmente através do lucro projetivo, nós não temos bola de cristal e muito menos sabemos como o mercado vai reagir. Por isso que é importante, e eu quero que você grave isso muito no seu coração, porque isso aqui, meu querido, é um superpoder para você conseguir alavancar ainda mais os seus investimentos. É importante você fazer o cálculo do preço teto, anota isso daí, principalmente quando as empresas estão divulgando os resultados. Isso é mágico, por quê? Porque você vai colher as informações frescas, atuais, realistas e você vai ter uma margem melhor, tanto de segurança ou até mesmo de oportunidades para você alocar o seu dinheiro. Então, quando nós olhamos para o lucro projetivo da empresa, nós conseguimos calcular dessa fórmula como que você vai fazer. E eu vou te explicar isso na prática aqui, basicamente algumas informações. Por quê? A parte mais importante é você identificar qual é o dividend yield dessa empresa nos últimos 12 meses, que tudo isso nós vamos compartilhar aqui nessa planilha. Então você precisa, primeiro, saber qual é a ação que você quer precificar, né? Você vai colocar a cotação atual, que é o preço que ela está sendo ofertada na bolsa. Você consegue acessar essa informação através do Investidor 10, Status Invest, ou até mesmo através da sua corretora no seu celular. O dividend yield, que é aquilo que ela distribuiu de dividendo nos últimos 12 meses, e você vai entender o porquê nós estamos precisando dessa informação. O lucro projetivo, eu vou te mostrar através do Banco do Brasil aonde você colhe essas informações, e eu vou te mostrar duas formas que eu falei, a forma mais difícil, digamos assim, e uma forma mais simplificada através já do consolidador do Status Invest ou até mesmo do Investidor 10, onde você já tem essas informações mastigadas para acelerar aí o cálculo do seu preço teto, tá bom? Então, informação que a gente vai precisar também é o número de ações, número de papéis que existem desse ativo, uma informação muito fácil que você consegue encontrar também. O LPA, ele significa o lucro por ação. Dentro do lucro que essa empresa ela acaba gerando, ela tem um lucro que é distribuído por ação. E a fórmula do LPA é muito simples. Você pega o lucro projetivo dessa empresa, o lucro que foi gerado, vai dividir pela quantidade de papéis e o resultado vai ser o seu LPA, ou seja, o seu lucro por ação. Aqui nós temos também o payout projetivo e ele é muito importante porque toda empresa ela carrega consigo uma política de pagamentos e também de distribuição. O payout é o quanto da porcentagem daquele lucro vai ser distribuído para os acionistas. Por isso que existem empresas que distribuem um payout maior e empresas que distribuem um payout menor. Vale destacar também que a forma como você vai fazer o valuation ou a precificação de alguns ativos, quando nós estamos falando de ativos que são focados mais em renda passiva, em gerar proventos aos acionistas, você tem uma forma de precificar. Se você quer precificar ativos que a tendência não é distribuir proventos, e sim a valorização e o crescimento ao longo do tempo, aí a forma de você precificar é um pouco diferente. Mas isso também é um assunto para um outro vídeo. Então, através do LPA e do payout projetado, você consegue encontrar então o DPA projetivo, que é o quê? O dividendo por ação. Que basicamente a fórmula já está aqui, você pode acompanhar. Existem duas formas de a gente fazer isso muito simples, né? A primeira, você pega o lucro projetivo, você vai dividir pela quantidade de papéis, você vai ter ali o seu LPA, né? Então eu já fiz um atalho aqui. E quando você tem também o seu payout, para você descobrir o DPA, que é o dividendo por ação, é muito simples. Eu vou até falar devagar aqui para você entender. Você vai pegar o lucro por ação e multiplicar pelo percentual de payout que vai ser distribuído. Então, você vai colher a informação do DPA projetivo. Eu sei que está parecendo tudo muito difícil e complexo, mas nós vamos fazer isso agora na prática com essas duas empresas. Primeiro, nós vamos fazer com a Caixa Seguridade e você vai acompanhar essa informação comigo aqui no site do Investidor 10. As informações que nós vamos colher a princípio, a cotação atual desse ativo, R$ 20,25, inclusive valorizou demais nos últimos meses, hein?
20 e 25. Nós vamos colocar esse valor aqui na nossa planilha. Outra informação importante, o dividend yield que foi entregue nos últimos 12 meses, 6,51. Uma informação importante que nós vamos usar como comparativo para aquilo que nós queremos como retorno exigido na precificação através do lucro projetivo. Então aqui nós não vamos utilizar o lucro projetivo, tá? Nós vamos usar a forma simplificada. O número de ações, onde você encontra essa informação? Aqui mesmo no Investidor 10, no ativo que você selecionou, você vai descer um pouquinho aqui, onde você vai encontrar mais algumas informações da empresa e você vai encontrar um número de papéis, aqui um pouco mais sobre os dados da empresa, número de funcionários e tudo mais. Total de papéis, 3 bilhões de ações. Então, nós vamos preencher essa informação aqui também. 3. Faltou. Opa, erramos. Agora sim, 3 bi. 3 bilhões de ações, papéis disponíveis na bolsa. E olha que interessante, lembra que eu falei que existem duas formas? Nós vamos calcular o LPA do Banco do Brasil através do relatório que foi entregue. Mas essa informação já tem disponível no Investidor 10, o que vai facilitar muito o cálculo seu, já que você consegue essa informação mastigadinha aqui para você. E por que que eu falei que é importante você pegar isso assim que a empresa divulga o relatório semestral ou trimestral? Porque vai ser a informação que vai estar para você já atualizada. Então você consegue ter uma projeção mais realista. Olha aqui, LPA de 1,46. Nós vamos preencher aqui 1,46 e agora nosso payout projetivo. Muito fácil também você ver essa informação aqui. Descendo aqui um pouco, você vai encontrar aqui o payout. Mas como que eu vou saber então qual que é o payout projetivo? Se aqui está falando que é 89, vou seguir o 89, aí você pode então considerar duas realidades e dois contextos. E aqui, se você clicar nesse gráfico, vai aparecer a média, né, de payout que a Caixa Seguridade ela distribuiu aos acionistas. Você pode ver tanto em barra também em linha. Você consegue ver das duas formas, mas você vai ver que a média em si ela não muda. Então, desde o ano de 2023, né, tem entregado um payout bem considerável, estamos falando de uma empresa seguradora. Então, a média aqui está na casa dos 86 a 85 de payout. Então, essa informação nós vamos também abastecer a nossa planilha e eu vou ser um pouquinho conservador, colocando aqui 85%, né, de payout. Lembra que eu falei que o DPA, que é o dividendo por ação, deixei aqui até a fórmula vazia. Nós vamos fazer isso agora. Nós vamos aqui fazer o quê? O LPA, que é o lucro por ação, multiplicando pelo percentual de payout. Nós encontramos aqui então agora uma das informações mais importantes, que é o DPA projetivo, que seria o dividendo por ação que a Caixa Seguridade iria distribuir, né, ou irá distribuir. E essa parte é importante porque chegamos agora no retorno exigido. Lembra lá da metodologia do Décio Bazin, que o retorno mínimo exigido estaria na casa de 6% de dividend yield? Nós vamos colocar aqui os mesmos 6%. E olha o que acontece aqui quando nós colocamos os 6%. Vou até deixar aqui para você acompanhar comigo. Opa, 6%. O preço teto ficou aqui na casa dos R$ 20,68, que é praticamente o preço que está sendo negociado hoje na bolsa. Só que aqui está falando que a margem de segurança, que é a diferença aqui, né? O preço teto dividido pelo preço atual, menos 1, vai te dar a sua margem de segurança. Está de 2%. Mas lembra que eu falei que aqui não é a garantia, por isso que é importante você preservar aqui as informações mais recentes. Se nós diminuirmos, ou por acaso, a empresa distribuir um payout menor, aqui a nossa margem ela também cai, né? Então o preço do teto também vai sofrer mudanças. Mas nós estamos falando de uma empresa que nos últimos 12 meses entregou 6,5. Então se nós queremos exigir um pouco disso, que é aquilo que ela já vem entregando, se nós vamos colocar o 6,5, olha como já mudou. Nós já perdemos a margem de segurança, ou seja, nós já não teríamos margem para poder aportar na Caixa Seguridade. Só que aí entra um outro detalhe mais importante, que quando você vai ganhando experiências conforme os seus aportes, isso vai mudando bastante a forma como você vê alguns ativos. Não quer dizer que não é um excelente ativo. Caixa Seguridade é uma excelente empresa, pagadora de dividendos, bem estável na bolsa, área perene.
Porém, vamos a um detalhe aqui importante. Essa empresa, ela já entregou, se você for acompanhar aqui no Investidor 10, se você for acompanhar o dividend yield, está na casa aí dos 6,5. Mas se você for olhar a média dos últimos anos, está na casa de 7, 7,5, que é o que você pode esperar de uma seguradora. Então, se nós vamos subir aqui o dividend yield, que é a nossa projeção, para 7,5, que é o que nós queremos e esperamos, porque essa empresa tem uma qualidade para oferecer isso para nós. O preço teto caiu para 16,55, com a margem de segurança negativa. Isso se entregar os 85 de payout. Se diminuirmos aqui o payout da empresa, cai ainda mais. Mas eu acredito que vai estar na casa dos 85, 86. Podemos até subir aqui um pouquinho para 86. A margem, ela, o preço teto sobe um pouquinho, mas mesmo assim a margem de segurança ela cai. Ah, Kaique, mas eu estou seguindo a tese do Décio Bazin e para mim 6% de yield é o suficiente. Beleza, você vai ter um preço teto um pouco mais esticado, então você consegue investir um pouco mais. Como eu estou falando de uma seguradora, uma empresa que já gera muita receita, não tem muitas despesas, ela é responsável por boa parte, né, de distribuição de proventos na minha carteira, eu espero que ela entregue pelo menos um 7,5 aí de yield no ano, né? Então, o preço teto para mim foge um pouco na minha realidade de aporte. Então, vamos ver como vai ser os próximos resultados para que essa empresa divulgue e nós vamos estar bem atentos. Só que tem a segunda forma de você também calcular o seu preço teto através aqui dos relatórios. E nós vamos fazer isso com o Banco do Brasil. Primeira coisa que nós vamos fazer, indo no Investidor 10, né? Nós vamos conseguir aqui as informações. O preço atual está na casa do 21,35, inclusive subiu um pouco, né? 21,35, nós vamos colocar aqui 21,35. O dividend yield nos últimos 12 meses, vamos ter que clicar aqui na ação. Pode perceber que caiu bastante, né? O dividend yield, principalmente porque tem sofrido bastante através da carteira de crédito. Mas vamos colocar aqui na casa dos 2,57, só para você entender como que vai acontecer aqui na nossa carteira. 2,57. E onde que nós vamos encontrar então a informação do lucro projetivo? Vindo aqui nos fatos relevantes, a empresa ela antecipou uma projeção no dia 11 do 2, só que houve uma revisão de projeções, no dia 13 do 5, e foi justamente o relatório que nós abrimos aqui. E olha que interessante essa informação. O Banco do Brasil, a princípio, tinha como objetivo, né, de lucro projetivo até o final do ano, na casa dos 22 a 26 bi. Só que então houve uma atualização, né, dessa projeção, caiu o lucro então de 18 até a margem de 22 bi. Só que olha aqui o que foi realizado nesse primeiro trimestre de 2026. Tivemos então um lucro de 3,4 bilhões, bem abaixo daquilo que era esperado de uma empresa tão importante que está sofrendo muito com a inadimplência do agronegócio. Então, o que nós vamos fazer aqui para calcular o preço, né, teto através do lucro projetivo, nós vamos pegar esse valor aqui e multiplicar por 4, que é aquilo que vai totalizar o nosso ano. Beleza? Então, o 3,4 vezes 4, nós temos aí um lucro de 13,6 bilhões. Vamos tentar até mesmo, por efeito didático, ser um pouco mais otimista e acrescentar aqui mais 5%. Vamos acrescentar aqui mais 5% em cima desse valor. Então, vamos colocar ali na nossa planilha que o lucro, então, projetivo da empresa estaria na casa dos 14 bi. Perfeito? Vamos colocar isso aqui lá na nossa planilha, só para você entender como que vai funcionar aqui. Então, vamos lá, 14, na casa dos 14 bi. Número de papéis, número de ações. Nós temos essa informação através do investidor 10, como eu já te ensinei. Vamos descer lá nas informações da empresa. Você vai conseguir ter acesso à quantidade de papéis. Temos aqui 5,73 bilhões. Então, nós vamos colocar também essa informação aqui. 5,73 bilhões. Perfeito? Então, número de ações. Lembra que eu falei para calcular aqui o LPA? Seria a fórmula simplificada? A fórmula já mais completa, nós não vamos usar o LPA, porque já vai calcular direto dentro dessa fórmula. E como que eu vou descobrir, então, o payout da empresa e a política do Banco do Brasil?
Aqui também no site, né, dos investidores através do RI do Banco do Brasil, tem aqui a questão do payout. Nós já abrimos esse arquivo para o ano de 2026, né? Foi aprovado um payout de 30% de payout. Essa mesma informação nós vamos inserir aqui. Você já consegue observar uma coisa importante. Colocando aqui 30% de payout, que já é bem abaixo daquilo que a Caixa Seguridade está entregando, o DPA foi bem menor, então o dividendo por ação caiu bastante. Lembra agora que nós vamos então ter um retorno mínimo de pelo menos 6% de yield. Olha o que acontece, meu amigo, com o Banco do Brasil. Se o yield for de 6%, tendo esse lucro que caiu demais, um payout que diminuiu bastante, nosso preço teto cai para 12,22 e a margem de segurança impossível de investir. Ainda que o Banco do Brasil aumentasse o payout para 45%, mesmo assim não iria resolver. Ou ela aumenta o lucro, e mesmo se aumentar o payout, não resolve. O problema está aqui, ó, o lucro que a empresa está gerando. Não é a capacidade de gerar receita. A empresa continua lucrativa, mas ela teve que tomar uma tomada de decisão bem arriscada. Na verdade, pontual. Ela teve que tirar, né, a questão dos proventos que teriam entregues aos seus acionistas para poder então ajudar e equilibrar sua carteira de crédito através do agro que está sofrendo muito com a inadimplência. Então, por que que eu quis compartilhar isso com você? Porque é que nós estamos então chegando ao final de uma forma como você vai calcular o seu preço teto, e aqui você já consegue ter dois parâmetros, e aqui você já consegue ter algumas estimativas também acerca daquilo que você vai fazer como investimento. Se você quer investir nesse ativo ou não, eu já te mostrei duas formas a princípio de você conseguir fazer isso. Então, eu espero muito que eu tenha ajudado você a alcançar os seus objetivos e também a você entender como é a precificação. Então, para finalizar o vídeo, eu quero aqui deixar o meu agradecimento especial a você que acompanha esse vídeo até o final. A minha oração é para que Deus te abençoe muito, te prospere demais. E se você gostou desse conteúdo, ele foi importante para você, ele foi esclarecedor de alguma forma e te ajudou a nortear os seus próximos aportes, vou pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, porque isso é só o começo daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Até o próximo vídeo. Falou e fui!